São as santas que sustentam a tua fé, porque elas estão ali sustentando a tua fé. Eu acredito na força da oração, muito mais, me entenda o que eu vou dizer, para não falar que o pai está falando coisa errada e depois não colocarem palavras na minha boca que eu não disse. Eu tenho muito mais fé numa senhorinha que não tem instrução nenhuma e que todo dia vai rezar o texto na igreja, do que para pessoas que estudam, que fazem inúmeras outras coisas e que têm uma fé morta. Eu tenho certeza absoluta que se eu, como padre, e toda a igreja continua em pé, primeiro porque Jesus mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque esta igreja foi a única fundada por Jesus Cristo. E a segunda coisa, são estas mulheres e homens de uma simplicidade tamanha, que na fé forte deles e delas, é que sustentam a nossa fé. Mas dentro disso, o que nos querem colocar na cabeça, com essas ditaduras, com essas ideologias, que agora virou moda aparecer ditadura, virou moda aparecer ideologia, e todas elas, se você fizer a pergunta, onde está Deus? Não existe Deus nessas ditaduras, existe você, é o teu prazer, é o teu interesse para te enganar. E você e eu, e muitos de nós às vezes caímos como patinhos. É igual quando você chama com um cachorrinho, você fica com um pedacinho de carne, vem, e vem. Nós caímos como patinhos, porque é muito mais fácil tirar Deus de cena, porque vamos poder fazer tudo. Não vamos ter lei, não vamos ter caridade e não vamos ter fé. Não vamos ter lei, não vamos ter caridade e vamos cultuar a morte. Um mundo sem Deus não tem primeiramente a lei. Vai dizer, continuar o profeta Malaquias: vieram entretanto a falar uns com os outros os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrito um livro de feitos notáveis, aberto aos que temem o Senhor e têm seu nome no pensamento. Que livro é este? É o livro da palavra de Deus, que foi escrito na nossa presença, mas só é aberto àqueles que temem o Senhor. Um mundo sem Deus, a primeira coisa que é tirada é a lei de Deus. E é muito mais fácil viver sem lei. É muito mais fácil viver na anarquia ou nas anarquias que hoje existem. Porque quando eu tiro Deus de cena, a primeira coisa que eu tiro é a lei dele. Tirando a lei dele, quem é que passa a ser o soberano? Eu. E aí é o que nós chamamos hoje da ditadura do relativismo. Tirando a lei de Deus, não existe a verdade que é Deus. Existem verdades. Eu tenho a minha, você tem a sua, a pessoa de trás tem outra, você que está nos acompanhando pela sua casa, onde você está, tem a sua também. Cada um tem a sua verdade. Nesta ditadura, chamada ditadura do relativismo, que tira a primeira coisa, a lei de Deus, que é a verdade que nos liberta, esta lei, quando é tirada, aparecem várias verdades. Aparecem verdades de tudo quanto é tipo. E os cachorrinhos continuam vindo. Porque é muito mais fácil viver de conveniência. É muito mais fácil viver no bem bom. É muito mais fácil viver sem alguém que nós chamamos às vezes de ditador. Ditador não é Deus não.
Ditador são esses que querem colocar verdades nos nossos ouvidos. Mas só existe uma verdade, e essa verdade é uma pessoa, é Deus. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que é Deus é uma pessoa. Então, quando entram em nós estas ideologias do chamado relativismo, que eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Eu penso do meu jeito, você pensa do seu jeito. E aí nós vamos formando guetos, nós vamos formando patotinhas. Isso existe, isso é do meu tempo. Existe patotinha do seu tempo também, não é? Nós vamos formando guetos, nós vamos formando tribos. Aquela tribo acredita nisso, aquela tribo acredita naquilo, aquela lá acredita naquilo outro. Por quê? Um mundo sem Deus é um mundo sem lei. Um mundo sem Deus é um mundo sem uma verdade absoluta. E é isto que nós estamos muitas vezes deixando que entrem pelos nossos ouvidos, deixando que entre nas nossas casas. Essas verdades, basta você passar os canais de televisão. Cada uma tem uma ideologia própria, cada uma tem a sua maneira de dizer um acontecido. Basta você ouvir vários telejornais, a mesma notícia, cada um coloca um enfoque naquilo que o seu interesse manda. Emissora tal coloca um enfoque ali, emissora tal coloca um enfoque em outra coisa, a emissora tal vai colocar em outra coisa. Por isso, não fique com apenas a verdade que você escuta destas falsas ideologias, porque o que querem formar no nosso mundo é um mundo sem Deus. E a primeira coisa que faz um mundo sem Deus é um mundo sem lei. Em contrapartida, um mundo com Deus é um mundo que segue a lei de Deus. É um mundo que segue os valores. Cristão que é cristão, cristão autêntico, não se deixa enganar por qualquer coisa, porque sabe dizer o que às vezes nós ouvimos de crianças: isso não vem de Deus. Que coisa bonita quando a gente vê filhos de pessoas com fé autêntica, que ensinam para os seus filhos: filhinho, isso aqui você não pode ver porque isso daqui não vem de Deus. E a criança vai dizer, se ela vê aquilo em algum outro momento: isso não vem de Deus. Esta fé pura é a fé de um cristão autêntico, porque vieram entretanto falar uns com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrita um livro. A palavra de Deus, a lei de Deus não é impossível de ser vivida. A palavra de Deus cabe dentro do nosso coração. Ela foi escrita na tua presença. É possível ser de Deus, e eu vou dizer com toda a força: é possível e é muito bom ser de Deus. Agora eu preciso ter coragem para isso. Eu preciso ter coragem de não tirar Deus do mundo que eu vivo. Se querem tirar Deus do mundo que você vive, a primeira coisa que estão fazendo é tirando as leis que são de Deus de lá. Aí qualquer coisa vive. Mas uma pessoa que tem uma fé autêntica segue, busca, luta, porque nem sempre é fácil, porque nós temos dentro de nós uma rebeldia. E por isso que esses que se deixam levar pela rebeldia, se deixam levar por um mundo sem Deus. Mas eu creio, se você está aqui, se você está me ouvindo pela rádio, se você está me acompanhando do seu computador, se você está me vendo pela tua TV, eu acho que é porque você quer ter um mundo com Deus. Senão você não estaria na Canção Nova neste momento. E um mundo com Deus é um mundo que tem sim, que segue sim a lei de Deus. A lei que é este livro que foi escrito para nós, na nossa presença.
e foi aberto àqueles que temem o Senhor. Temer não é ter medo, temer é você colocar-se no teu lugar e colocar Deus no lugar dele. Ele sim é o soberano. Temor a Deus não é você se tremer de medo, isso daí você tem medo dos medos que você tem. Não é nem apenas medo de algo, é medo dos medos que você tem. Mas temer a Deus é você se colocar no seu lugar de necessitado dele e colocá-lo no lugar dele. Ele é o Senhor que me ama. Isso é temer a Deus. Um mundo sem Deus é um mundo sem lei, que todo mundo manda, que todo mundo diz a sua verdade, que todo mundo cria o seu próprio gueto. Um mundo com Deus é um mundo que segue a vontade de Deus, que nos foi deixada pela Sagrada Escritura, pela sagrada tradição da igreja e pelo sagrado magistério. Mas um mundo sem Deus também é um mundo sem amor. Não é o amor que está do seu lado não, viu? Porque agora também amar, até a palavra amor hoje virou perigosa. Porque